Vamos trazendo aqui as informações. Está na linha comigo o doutor Ari Nunes Pereira, ele que é o delegado de polícia da cidade de Ortigueira, né? Eu acho que responde também por outros municípios daquela região. E eu fiz um convite para o delegado doutor Ari falar na nossa reportagem, até porque nós temos um caso que está sendo investigado, que é aquele caso de Rosário do Ivaí, de um jovem que foi encontrado morto dentro das águas do Rio Alonso. E aí, depois que o jovem foi encontrado morto, criou-se, né, toda, né, um questionamento, um impasse. O jovem morreu afogado, o jovem foi assassinado. E aí houve acusações e pessoas também que foram acusadas de cometer o crime. E até hoje esse fato intriga familiares, vizinhos, acusado e a própria polícia que quer entender o que exatamente ocorreu. Delegado doutor Ari, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Berimbau, boa tarde, senhores ouvintes. Na verdade, é um caso que complicado, ocorreu assim entre a cidade de Rosário do Ivaí e o município de Ortigueira, né? Distante 50 ou 70 quilômetros aqui da sede de Ortigueira, e que foi atendido pelas duas polícias, tanto a de Rosário do Ivaí, Grandes Rios, e a polícia de Ortigueira, né? Tendo os delegados da área aí dado um apoio muito grande no registro da ocorrência e encaminhamento de algumas diligências, e coube à Polícia Civil de Ortigueira organizar o inquérito policial. Então, nós entendemos perfeitamente a angústia da família, até mesmo aquela preocupação de familiares de alguém ou de outras pessoas acusadas de ter participado de um crime. Apesar de todo o trabalho da Polícia Civil, do Instituto Médico Legal, que fez um laudo inicial, o IML de Vaiporã fez um laudo inicial, que não encontrou causa-morte, uma causa da morte do menino. Em seguida foi feito uma exumação, né? Ou seja, uma outra equipe de médicos tentando encontrar lesões de ossos, para que pudesse chegar a uma conclusão se a pessoa tinha sido espancada, batida, também não encontrou. Mas a polícia ela continua trabalhando para entender o que realmente ocorreu. Tá? Sem entender, nós não vamos parar, né? A polícia não para, enquanto não chegar uma conclusão realmente do que ocorreu naquele dia. Se o menino morreu afogado, se ocorreu alguma coisa antes com ele de ser jogado na água, já se descarta a possibilidade de realmente de uma violência física contra o mesmo, porque não tem ossos quebrados do mesmo, né? Mas nós não paramos com essa investigação. A gente entende, né, o sofrimento da família, conforme eu já falei, a preocupação de que o caso fique impune, sem solução, né? Apesar da grande distância desses municípios que nós atendemos aqui, né? Não atendemos só Ortigueira atualmente, Pode continuar, doutor. Até poucos dias nós atendíamos reserva e estamos atendendo atualmente Cândido de Abreu, distante mais de 170 quilômetros aqui de Ortigueira, e sabemos da dificuldade desses municípios em ter uma segurança boa, né? E somos responsáveis por isso, estamos trabalhando com os recursos que temos e deixar aí, Berimbau, a família tranquila, que o caso está em cima da minha mesa. O delegado
esses casos assim mais complicados, ele procura estudar bastante, adotar várias linhas de investigação, né, para que lá na frente ele possa dizer, ocorreu isso ou aquilo, né, no qual ninguém vai poder contestar o que ele vai falar. Ó, doutor, inicialmente, né, foi divulgada a informação de que o rapaz poderia ter recebido, que ele estava com o rosto desfigurado, que ele poderia ter recebido pancadas na cabeça. Então, o IML constatou que não há ossos quebrados na cabeça dele, no corpo. Então, esses ferimentos, eles não ocorreram. Certamente a condição do corpo ali é porque ele ficou na água, algum animal acabou carcomendo ali o corpo, mas não foi esse tipo de violência estúpida, mais violenta, não ocorreu, né? Mas viu, eu realmente vi o laudo, sabe? Sei. E a polícia, o legista que esteve fazendo o laudo aí, realmente constatou isso, né? Mas o que ocorre? Aquele período estava um tanto quente, né? Sei. E já apodreceu muito rápido na água o corpo, sabe? Né? Se é uma época assim de frio, né, é possível que os tecidos do corpo, eles resistam um pouco mais, né? Mas naquele caso específico ali, que nem o próprio laudo fala, né? Que o corpo já estava em estado de putrefação, ou seja, já estava apodrecendo na água, né? Então, isso provoca realmente determinados sulcos na pele, ou seja, determinadas desfigurações. E pode também ter ocorrido que algum animal pode ter realmente mexido no corpo, né? Por quê? Essa outra equipe do Instituto Médico Legal, que fez esse outro laudo, não encontrou qualquer problema nos ossos, ou seja, da face, de todo o corpo. Os ossos estão intactos, né? Sei. Mas eu não estou com isso descartando completamente que não houve um assassinato, né? Mas eu estou tentando entender o que realmente ocorreu, sabe? Sei. A pessoa que foi acusada lá, ela nega veemente o crime, né? Pois olha, todo criminoso, ele pode negar o crime. Sei. Qualquer um que for acusado, ele pode negar. Agora, cabe à polícia, ou seja, ao Estado, provar que ele está mentindo, né? Qualquer um, né? Tanto é que atualmente a polícia não se preocupa mais em obter confissões. Ela procura provar que esta ou aquela pessoa fez isso ou aquilo, né? Se ele fez, nós vamos provar. Se não fez, nós vamos dizer que não fez também. Só um detalhe aqui que eu acho interessante, porque a família encontrou lá um local, no dia lá, que é um local que tinha sangue, tinha um bastão. Foi feito o exame nesses materiais e deu algum resultado, doutor? Olha, nesse bastão não foi feito. Nós estamos encontrando uma forma de fazer, talvez mandar até algum familiar lá no IML para colher material, no IML de Curitiba que faz isso. Para colher esse material, né? Para comparar com o sangue daquele bastão lá, sabe? Para realmente dizer se é do menino ou não, né? Então isso nós estamos achando a maneira mais propícia de fazer isso, que não é uma situação muito simples, porque nós mandamos isso para a criminalística de Londrina e eles nos remeteram para que, na sequência, encaminhe para a criminalística de Curitiba, que é o único local que faz isso, né? E o sangue era humano? Olha, existe, eles falam que pode ser de sangue humano. Sei. Existe gente que fala que é de animal, né? Mas
nós vamos pedir um laudo de especialistas da capital que eles têm condições de falar se é humano ou de animal, né? E até dizer se é do menino ou não, sabe? Exato. Porque eu acredito que saindo um laudo desse tipo aí, acaba qualquer sofrimento da família ou qualquer acusação contra quem quer que seja. Mas, doutor, então só para a gente até finalizar aqui, é importante dizer que a polícia vai ter que continuar trabalhando nesse caso. Nós tivemos inicialmente, como crime, a pessoa é do lado de cá do Rio, do lado de Rosário do Ivaí, o ML de Ivaiporã, o delegado doutor Silvio. Às vezes alguns acusam, mas a atitude inicial ali da polícia do lado de cá é que atrapalhou a investigação. Mas a gente não pode dizer isso, né? Não, eu acho que não, sabe? É que da forma que você apresentou ali, de início pareceu assim um afogamento, né? Sei. Então, de início, né? Mas daí como se levantou a hipótese de um possível assassinato, aí que a polícia começou a trabalhar com mais afinco. Por quê? Afogamento ocorre bastante, sabe? Nessa região aqui que os rios são de muita pedra, né? Sei. Aqui na região de Ortigueira, Rio Tibagi, até nessa região do Rio do Peixe, algum local aí, o rio é um pouco uma margem grande aí, né? E apesar que é um rio pequeno, mas também tem ocorrido mortes aí, dentro do município de Ortigueira, na divisa com Rosário e outros municípios da região aí, né? Mas a gente não pode falar isso porque o doutor Silvio aí, que até nem conheço assim pessoalmente, mas ele foi muito atencioso com a ocorrência, né? Exato. Tomando todos os cuidados necessários junto ao ML, a polícia da delegacia que ele cuidava, e repassando para a delegacia de Ortigueira tudo que ele tinha, né? Obviamente que as pessoas fazem mesmo conjecturas, pensamentos, né? Porque no Brasil a maioria das pessoas são meio detetive, outros são técnicos de futebol, né? É verdade. As pessoas são tudo assim, palpiteiro, cheio de opiniões, né? Agora, um delegado aí, ele tem muita responsabilidade para emitir um relatório, um parecer, né? Porque vai dar origem a um processo judicial, uma cadeia aí, e realmente nós temos que colocar na cadeia quem mereça mesmo, quem deve, isso aí nós temos que fazer, né? Mas se tiver dúvida, aí nós temos que buscar certeza, né? Para depois tomar uma atitude mais drástica. Doutor, sobre esse caso, o doutor acha que é necessário fazer mais algum esclarecimento, mais alguma observação? Fica à disposição. Não, eu já falei bastante, esclareci tudo que você perguntou, que eu achei importante, né? Sim. E mais importante que a gente continua trabalhando, não vamos fechar o caso enquanto a gente não chegar a uma solução. Bom, obrigado, parabéns aí pelo trabalho. A gente tem recebido da comunidade de Ortigueira elogios aí ao trabalho do delegado doutor Ari, apesar de não poder se dedicar somente ao município de Ortigueira, que não é uma culpa do delegado, é da estrutura aí da Polícia Civil no Paraná, mas o delegado tem feito um trabalho importante, tem atendido as pessoas aí com muito carinho e essa dedicação para resolver os problemas das pessoas, até perdendo aí às vezes horas de lazer para investigar, para estudar crimes. Então, parabéns aí pelo trabalho da Polícia Civil de Ortigueira e qualquer informação a gente vai estar aqui sempre à disposição, tá bom, doutor? Certo, eu agradeço você, né? Agora nós estamos na região de Cândido de Abreu, não sei se você conhece bem ali, é um município muito extenso, né? E a comunidade ficou ali praticamente uns 2 anos sem delegado, muita reclamação da Promotoria de Justiça, do Judiciário, o prefeito. E daí eu fui atender lá, realmente tem acontecido muitos crimes quando eu fui para lá, homicídios com arma branca. Recentemente tivemos invasão ali da balsa do Ivaí. Aquele caso foi grave lá, eu acho que o rapaz foi preso, né? Um deles foi até preso já, sabe? Não sei. Então,
O trabalho nosso é esse, né? Eu entendo, sabe, que não tem crime insolúvel, né? Tem crime mal investigado, às vezes, por falta de uma estrutura melhor, né? Que eu acredito que essa rádio tua chega também lá na região do Cândido Abreu, né? Sim, sim. E você veja que aquele povo lá, apesar de ser um município importante, produtivo da região, eles estavam muito tempo sem uma autoridade policial, né? E nós estamos lá ajudando até que o governo consiga nomear novos delegados aí para assumir essas comarcas, que no meu entendimento são muito importantes. E teve uma reunião na Cidade Reserva recentemente, uma audiência pública, e eu tive a oportunidade de falar que depois de 40 anos de serviço, estou me sentindo assim muito gratificado de ver a importância que a comunidade dá a um delegado de polícia, que quando não tem esse profissional na cidade, na comarca, parece que não tem justiça. Por que não tem justiça? Porque esse é o profissional encarregado de coletar as informações, de levar até o Poder Judiciário, sabe? E se não chega no Poder Judiciário, elementos como esses que atacaram aquela família lá, roubando, violentando crianças, não seriam identificados, não seriam presos, né? Isso. Então, é muito importante que cada comarca, realmente, se o governo conseguir dotar todas as comarcas de delegado de polícia, eu tenho certeza que muitos casos não ficarão impunes, chegarão ao conhecimento da justiça. Então, muito obrigado, viu? Obrigado. Aqui a participação do delegado Dr. Ari, falando pra gente numa entrevista aí, a primeira vez que a gente entrevista o Dr. Ari lá da cidade de Ortigueira. Então nós fizemos aqui uma entrevista até um pouco mais extensa, Cândido Abreu, aquela região ali que o delegado está trabalhando, e Ortigueira, mas principalmente desse caso do município de Rosário do Ivaí e Ortigueira, na divisa ali, né? O que ocorreu, o que aconteceu, né? O corpo demorou lá 1, 2 dias para localizar, estava muito quente, abafado, dentro da água, e o corpo acabou adiantando o processo, né, de decomposição. Então tudo isso atrapalhou. Então, pela fala do delegado, doutor Ari, no momento não é possível, né? Mas não é porque a polícia não quer fazer isso, é porque a polícia precisa de elementos para definir. O rapaz foi assassinado, né? O rapaz foi afogado. Primeiro, não consta, pelo menos pelo que o IML constatou, os ossos estão perfeitos. Isso significa o quê? Que o rapaz não levou uma pancada violenta, uma paulada na cabeça, porque uma paulada deixaria marca no osso, né? O IML tem experiência nisso. Quebraria o osso da cabeça, afundaria o crânio. Então, isso está descartado. Agora, o rapaz afogado. Por quê? O cavalo solto às margens do rio. Por quê? Né, o cavalo ficou solto, o rapaz teria tocado o cavalo e se afogado nas águas, ele caiu do cavalo nas pedras. Mas se ele cai, a queda também deixaria marcas pelo corpo. Então, nós temos aí uma série de questionamentos e faltam respostas. E é isso que a polícia quer encontrar. Ele não tem encontrado nenhum osso quebrado, para a polícia não é um motivo para descartar que ele não foi assassinado. Porque realmente é estranha a forma em que ele supostamente poderia ter morrido afogado. É muito estranho, né? O rapaz que era acostumado, morava ali há muito tempo. Então tudo isso é estranho. Alguém pode ter pegado o rapaz sem quebrar nenhum osso, mas agarrado ele, jogado dentro do rio, afundado a cabeça dele na água, até porque sinais de marca no corpo não tem. E também não tinha como identificar mais, porque o corpo estava em adiantado estado de decomposição. Então, algumas conclusões que a família fez inicialmente realmente fogem da realidade. Porque o rapaz não levou nenhuma pancada violenta na cabeça. Mas também a família está correta em estranhar, em suspeitar, em achar que algo errado aconteceu. Até o próprio delegado vai continuar investigando por isso. Agora, não é num passe de mágica, segundo a polícia, é um caso que ainda vai demorar algum tempo. Eu acredito que, né, o delegado deve, o mais rápido possível, fazer esse exame. Né, fazer esse exame de uma espécie de um DNA. Leva para Curitiba, faz DNA, compara com o sangue que estava nesse bastão, porque se é o sangue do menino, aí nós temos, né, o caso resolvido, que às vezes não matou, não quebrou nenhum osso, mas ele levou algum tipo de pancada, ferindo apenas, né, o tecido. Então, tudo isso a polícia ainda vai ter que apurar,
né, para chegar. Agora a família, né, eu sei que está lá naquela angústia, quer a resposta, mas não é tão fácil assim também dar essa resposta para a família. Aí tem uma pessoa acusada, né, que a gente também não pode condenar essa pessoa se a gente não tem provas. Então é realmente uma situação muito difícil. Com isso, quem perde, quem chora, quem lamenta são os familiares. O pai, a mãe, os irmãos, os primos, os tios, os vizinhos, porque é um trauma, todo mundo chora a perca de um rapaz que era muito querido. Então, por enquanto, nessas pessoas, por enquanto não, para sempre, essas pessoas que perderam ele, é que, né, vão ter aí um prejuízo muito grande. É uma pessoa, um ser humano que se foi. Mas, por outro lado, a polícia vai continuar se esforçando e nós vamos continuar cobrando para que tenhamos uma resposta, que esse mistério chegue ao fim, que a gente consiga identificar o rapaz foi morto ou o rapaz morreu afogado. Não sei se a gente vai conseguir, lá no fim, chegar a uma certeza, mas a gente precisa dar uma resposta para a sociedade.